Legal! Muito boa tarde, estamos abrindo mais uma edição dos Donos da Bola da sua TV Bandeirantes, Canal 10 de Porto Alegre, levando para todo o estado do Rio Grande do Sul as melhores imagens do esporte. Nessa sexta-feira, daqui a pouco, você vai ter aí alguns trechos da entrevista do técnico Renato Portaluppi, a primeira do ano. E olha, não poderia ser Renato se a sua entrevista não tivesse repercussões, né? Técnico / vice de futebol / presidente / diretor de futebol. Fica tranquilo que eu vou deixar tudo mastigadinho para vocês. Beleza. Fica tranquilo aí, não tem problema nenhum. Mas também teve chegada de novo reforço do Grêmio, ou sei lá, pela preocupação em falar ou não, reforço só quando assinar contrato. De imediato, ele, Simon Bianchini, da redação. Diga lá, Simon, boa tarde. Boa tarde, Ribeiro. Boa tarde a todo mundo que nos assiste em casa. Exatamente, Beto da Silva, 20 anos, brasileiro, naturalizado peruano. Ele tem dupla nacionalidade. Chegou hoje pela manhã no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Estive por lá acompanhando, você nota por aí. Ele chegou, cumprimentou o Jorge Baidec, o Fernandão, que é a segurança do Grêmio da seleção brasileira. O filho do Baidec também ajudou na negociação. Ali, alguns torcedores também o cumprimentaram. Tentei pegar uma rápida palavra dele. Só como é que tá? Tudo certo? Tudo certo. É só uma palavrinha que chegaram ao Grêmio. Aí que tá. O segurança do Grêmio, o Fernandão, até orientado por parte do departamento de futebol, não deixou que ele conversasse com a imprensa por tudo que passou recentemente. O Kaique chegou, acabou não finalizando. Gabriel Fernandes também evitou a imprensa. Por tudo que passou recentemente nas últimas tentativas de contratações do Grêmio, que não foram ultimadas por algumas outras situações paralelas, o Beto da Silva não teve esse contato com a imprensa. Até ele disse que está tudo certo, o contrato será de 4 anos, o Grêmio pagando 400 mil euros por esse jogador, parcelas até o mês de agosto, o Grêmio firmando um contrato de 4 temporadas com esse jogador, que estava no PSV da Holanda, mas também veste a camisa da seleção peruana. 20 anos, Beto da Silva é o novo reforço tricolor, será anunciado à tarde, Ribeiro. Bom, eu só vou repetir aqui, José Aldo Pinheiro, né, o que eu disse na Rádio Bandeirantes quando o Simon entrou no ar com a chegada desse jogador. Eu até entendo que o Grêmio tem essa preocupação, porque parece que tem uma marezinha de azar aí. O Kaique chegou, não deu certo, o El Toro chegou, não deu certo, mas com certeza não foi por ele ter falado ou não na chegada que o Grêmio não contratou, né? Então seria apelar para o sobrenatural de Almeida, e eu imagino que o Grêmio esteja vendo tudo pela prática racional e não pela superstição. Então, eu fico triste que o rapaz não tenha parado para falar, o Simon Bianchini. Nós estamos lá fazendo o nosso trabalho para registrar, não para levar a palavra para Bandeirantes, e sim para o torcedor do Grêmio, tanto na rádio como aqui na TV Bandeirantes. Tá, Ribeiro, mas tudo assim, bem, eu vai entendo. depor contra... Não, Ribeiro, vai... Tu tá entendendo, mas tu tá dando um pau. Não tô, eu não aceito. Eu não aceito, é diferente. Eu entendo, mas não aceito. Tu não entende. Acho uma falta de respeito. Tu não está aceitando. Tu não está aceitando. Falta uma falta de respeito. Ribeiro, eu penso que... Defende o Grêmio, JB. Para tudo, o advogado da bancada é o Zé Aldo Pinheiro. Não, mas ele não precisa, porque tem tudo. E normalmente eu advogo mais para os jogadores do que para a direção. Mas eu vou defender a direção. E eu tive um papo com o Dr. Salberchevski, que esteve aqui recentemente nos estúdios da Rádio Bandeirantes, conversando, inclusive, depois na sala do Meneghetti ali. E ele até estava muito, olha, a gente está mantendo uma cautela, não dá para ficar confirmando nada. Falou mais fora do ar do que no ar pra gente. Poxa, dá para entender a direção do Grêmio nesse momento, sabe? Se preserva, Ribeiro. Se preserva, poxa, do jogo. Eu acho que vale o bom senso. O advogado é o Zé Aldo, mas vale o bom senso no direito e vale no jornalismo, beleza. Cara. O que ia mudar? Ele chegar, boa tarde, tudo bem? Olha, vou vir aqui, vou fazer exames ainda, vou assinar contrato e tal. Mas se der tudo certo, vai ser legal, tô aqui, eu tô voltando aonde Ribeiro, eu fui criado, aos 13, aos 15 anos e tal. Legal, qual é o problema? O contato do Grêmio com o Beto da Silva, o contato que os dirigentes do Grêmio tiveram, o Davi já contratou o jogador. Tu tem referências do jogador, mas o Grêmio não sabe como é que é o comportamento dele no dia a dia. Quando tu me contrataste, quando eu te liguei lá, te incomodei, tu me contratou, tu tinha referências, péssimas referências. Mesmo assim foi contratado. Tu fosse uma aposta de risco. Tu fosse um Odorico Roman. Tu trouxe o cara para ver o que dava. Então, mas a minha curiosidade... o Grêmio não sabe daqui a pouco, se o jogador fala alguma coisa que não tá prevista. Sabe uma coisa? É um jogador que tu conhece, tá voltando pro Grêmio, o Moreno. Tu sabe quem é o Moreno e o que o Moreno vai falar.
falar. Agora o Grêmio não sabia. Pra que correr o risco do guri falar uma bobagem? Tá, mas deixa eu entender, ele já está contratado? Já está em Porto Alegre, faz exames e assina. Ah, bom. Então é natural, é corriqueiro que a direção do clube peça para que o jogador não fale, muito em função do que pode dar errado, né? O Grêmio já teve alguns traumas com relação a essas questões de armar festa para trazer jogador e tal. Isso não normal. Fala porque dá azar é muito para mim, com todo respeito. Aí é demais. Não, mas não fala porque dá azar. Fora do contexto, que não O que o cara vai falar fora do contexto? Pô, o cara fala como jogador do Grêmio aí. A minha preocupação não é a fala fora do contexto. A minha preocupação como ex-dirigente é justamente, vai falar depois de assinar o contrato. É isso. Tá bem. E eu defendo essa causa. Se vocês acham normal, tá bom. Eu não acho. Não acha, Zé? Eu não acho, eu concordo contigo, mas eu tenho uma outra curiosidade. Se o Simon puder nos auxiliar, quem sabe o João Batista Filho, que é o seguinte. Esse jogador, ele foi contratado pelo Baidec e vinculado ao Grêmio? Não, ou ele foi contratado pela instituição Grêmio? Não, contratado Quem é que pela vai pagar? instituição. É o Baidec ou o Grêmio? Não, o Grêmio. O Grêmio paga os 400 mil euros que o Simon Bianchini relatou ali, mais o salário do jogador. Aliás, é um baita de um negócio. Eu achei um negócio espetacular. 1.300.000 reais, já convertendo, né, dos 400 mil euros, por 70% do atleta e salário de 80, podendo chegar a 100 mil, dependendo de uma produtividade ali, de jogos, enfim, do que vai jogar o atleta. Tu estás me dizendo que quando o Grêmio... Só um pouquinho. Saiba ver que tem com a informação do que disse o Zé Aldo aqui? Não, olha só, a informação que eu tenho, o Grêmio comprou esse jogador, viu, Ribeiro? A informação até que o Baidec ofereceu, serviu como intermediário, não é propriamente o empresário do atleta. O Baidec ficou sabendo da possibilidade, pegou a representação dele no Brasil, ofereceu ao Grêmio, o Grêmio se agradou, a negociação iniciou em dezembro, até o Baidec foi recepcionar o jogador, o pai do atleta também, que é brasileiro, esteve no aeroporto Salgado Filho, o Baidec conheceu o atleta ali, mas conheceu pessoalmente, mas conhecia o jogador de fama e também pelos vídeos, pela procuração, mas quem adquiriu o jogador é o Grêmio, o Baidec é apenas o empresário, não é nada de investidor. Tá bom. Tá, e aí? Se o Grêmio não tiver 400 mil euros... Não sei se tem. 1.300.000. Não, pelo que está contratando aí, eu não sei. Não. Daqui a pouco, é que está tudo um pouco linkado com a entrevista do Renato Portaluppi hoje, que nós vamos reproduzir daqui a pouquinho, tá? Mas eu queria dizer que concordo contigo, Ribeiro. Tu vai construir um ídolo, tu começa a construção da imagem do ídolo já pela chegada no aeroporto, na cidade do clube ao qual ele irá se vincular. Faz uma entrevista simpática, elegante, não fala de formalidades, não diz que já assinou, mas diz que está feliz com a chegada, que deseja que dê tudo certo, faz uma saudação para o torcedor e assim tu já começa a construir a imagem do ídolo, que poderá se confirmar depois ou não. Gente, mas essa coisa é emburrada, aborrecida, meio desconfiada, que chega como chegou agora, chapéu escondendo o rosto, boné escondendo a cara, não me parece legal. Não tem marketing nisso, tem o anti-marketing. Ah, mas então é porque a Bandeirantes teve a eficácia de fazer vazar a informação, né? Porque se o jogador não assinou o contrato ainda e a Bandeirantes estava lá para entrevistar, é porque a informação chegou até a Bandeirantes. Claro. Eu quero pegar o exemplo até por coincidência, tá? O próprio Baidec foi quem me ajudou a trazer o Forlan na época, tá? E a informação não vazou do Forlan até que nós assinássemos o contrato. Aí depois ele chegou no aeroporto. Então assinou o contrato onde? A gente viajou para fazer tudo isso. A gente viajou e os advogados dele vieram para o hotel em Porto Alegre, sentamos junto com o Departamento de Jurídico Internacional, assinamos o contrato e aí combinamos a vinda dele. Quem sabe o Grêmio não quis fazer esse barulho, daqui a pouco pelo porte do jogador. Não. O que eu quero dizer é o seguinte, Davi. A gente está discutindo a chegada do jogador e a entrevista. Fala do Bé da Silva. Mas é só uma vírgula aqui. Em qualquer outra circunstância eu não entenderia, mas eu entendo porque, poxa, seria o terceiro caso de jogador que chega no aeroporto, dá entrevista e tal. Nesse caso se preserva. Agora, numa outra situação, já com tudo estabilizado, ok. Beto da Silva, ele pode jogar tanto na função do Ramiro quanto na função do Pedro Rocha. Aliás, eu penso que ele vai disputar uma dessas duas. E aí eu tô na dúvida se ele bota ele na do Ramiro, mas acho que vai ser ali na do Pedro Rocha que o Beto da Silva vai entrar. Muito elogiado. Os peruanos, o pessoal da imprensa peruana são umas malas.
eles não param. O meu WhatsApp, eu não sei como é que eles descobriam, entravam no Twitter, pediam às vezes... É um cara muito popular, não, né, Ribeiro Neto. É mas eles perguntam sobre tudo sobre esse jogador. Os jornalistas peruanos têm ele como uma joia, porque eles estão sempre E o que vai ser transmitido para o Peru? Beto da Silva chega em Porto Alegre, escondido no boné, e sai empurrado pelo segurança, não fala com a imprensa. Essa não é a imagem que eles querem receber. Tudo bem, lá. mas os peruanos adoram ele. Falando sobre o jogador, adoram o Beto da Silva e tratam ele como a nova promessa da seleção peruana. Agora, o Grêmio fez uma boa contratação nesse prisma. Eu ia dizer, acho que agora já dá para antecipar, né? Se realmente o Grêmio pagou esse 1.300.000 por 70% e o jogador der o retorno por um salário de 80, acho que a realidade do clube brasileiro hoje é essa. É isso aí. E o Grêmio fez uma contratação bastante eficiente. Eu vou dizer, esse tipo de contratação eu aprovo. Mesmo que não dê certo. Sabe por quê? Porque isso aí tu está tendo um investimento relativamente baixo. Jogador novo. Um jogador jovem, né? E que daqui a pouco, dando certo, vira um ativo. Não estou nem falando de tempo, mas de negócio. Vira um ativo fantástico. Minimiza o risco. E que já jogou Libertadores pelo Sporting Cristal, quando tinha apenas 18 anos, e foi essa Libertadores que fez ele ser contratado pelo PSV. Ele teve um erro na carreira, Ribeiro, tá? Que foi a escolha pelo PSV. Ele foi para lá com a promessa de jogar no time principal. Só que chegou lá, os caras colocaram ele no time B. Aí ele ficava no banco alguns jogos do time principal. Fica tranquilo, tá? Aí foi um erro. Se ele treinasse muito bem e jogasse muito bem no sub-23, estaria no ar. Iria no principal. Mas estaria no ar. Peraí um pouquinho. Não, estaria no ar. Não, estaria no ar. Essa informação já é preocupante. Mas eles têm um critério de transição lá, de adaptação, não é de transição, de mas adaptação. Se o cara jogar muito bem, não tem transição, Zé Aldo. O jogador jovem chega lá e eles fazem um processo de adaptação com ele. Mas, Aldo, isso não sou eu que estou dizendo, isso é a história do futebol. Isso aí para jogador que tem dificuldade, entendeu? Isso aí tá tudo bem, é assim mesmo. Mas se o cara chegar lá, arrebenta nos treinos, vai no sub-23, começa a empilhar gol, não tem transição a ova. O cara vai jogar no time principal. O que tu quer falar, sabe aqui? Ô, Ribeiro, eu quero servir um pouquinho de João Batista Filho, viu? Advogado do jogador, viu? Deixa eu recuperar o que aconteceu com o Beto da Silva. Eu recebi imagens dele, inclusive, embarcando lá no Rio de Janeiro. Ele veio da Holanda, perdeu um primeiro voo, inclusive, da Holanda para o Brasil, depois foi para o Rio de Janeiro. Agora você vê, ele já estava com o boneco, a camisa. Ele queria falar. Quem não deixou foi o Grêmio. Eu quero até recuperar esse sonzinho, ele cumprimenta a reportagem, ele topa falar. Vamos acompanhar. Beto, só como é que tá? Tudo certo? Tudo certo. Daí só uma palavrinha que chegaram ao Grêmio. Aí que tá, não vai falar. Aí que tá, o Beto queria falar, ele estava disposto a falar, ele atendeu torcedores no avião, no deslocamento, tirou fotos, ele esteve sempre com esse boneco, o jeito do garoto, 20 anos, ele queria falar, mas o Grêmio não deixou ele se manifestar no aeroporto. Tá bom, não vou aumentar isso também, o mais importante é que ele chegue e jogue bola, isso aqui. Eu só fiquei... Sabe, eu achei, o verão tá aí, vai ser legal, e verão na Band, você sabe que aqui é fantástico, né? Eu quero dizer uma coisa. Aliás, Zé Aldo anda apresentando programas na praia. E eu estaria apresentando na praia. Tu também? É. Pô, ninguém me convida para esses programas na praia. Olha, já está convidado aqui de público. Aliás, depois do programa vamos conversar lá em cima. Eu fico lisonjeado com o convite. Eu saio bem aqui. Olha aqui, ó. Bom, então tá, Beto da Silva, e depois nós vamos falar, vocês vão saber que o Beto da Silva foi o único jogador que o Renato não pediu. Esse aí que chegou aí, o Renato aceitou. Quer dizer, a direção. E acho muito bom que a direção contrate jogadores sem treinador. Mas isso eu vou deixar pra gente falar depois, né? Porque vai dar uma polêmica. Tá, mas deixa só, antes da entrevista do Renato, então, o Renato confirmou um jogador, já vou antecipar aqui. Passou o Beto da Silva. Eu não antecipe tudo, não. Não, é só uma situação. O Renato confirmou uma informação que o Grêmio tentou jogadores e tal, e depois em off para a reportagem ele falou que o Jadson foi um dos tentados, tá? E não veio pelo preço. Eu já dou o preço aqui que o Jadson está pedindo no mercado, pediu para o Grêmio, pediu para o Corinthians. Jadson, 33 anos, 10 milhões de reais de luvas para assinar, 650 mil reais por mês de salário é o que está pedindo o Jadson. Pediu para o Corinthians, pediu para o Grêmio. 10 milhões para assinar o contrato, 650 mil por mês. O cara acha que está na China. Não, isso é bem o que a gente estava comentando aí. Já não é a nossa realidade, a realidade do futebol brasileiro. Não dá mais para se pagar tudo isso. Não dá. Isso aí ele acha que ele continua 33 na China. anos. 33 é um baita jogador. Pelo futebol chinês. Eu também acho grande coisa, tá? Não, ele é bom jogador. Não, eu gosto dele. Ele é bom jogador, jogador de inteligente, de articulação fácil. Jogaria do Ramiro, isso?
Mais na do Douglas. Mais na do meio. Mais por dentro. Com o Tite ele jogava pelo corredor, mas era um corredor recuado, ele fazia por dentro. Não era um corredor de chegar na linha de fundo. Como tá porque o lateral passava, era o Fagner que passeava. Nossos times não estão com o tamanho e aporte financeiro para ter o Douglas nos primeiros 45 e o Jadson nos segundos 45. Mas não tem como. Não tem como. E 650 mil? Tá fora da casinha. Olha aqui, ó. O Simon Bianchini, já temos o nosso Renato Portaluppi. Você estava acompanhando a entrevista coletiva dele lá na arena hoje, né, Simon? Exatamente, em duas partes vamos acompanhar o que disse o técnico Renato Portaluppi. Logo na primeira pergunta, o nosso colega que você gosta tanto, já participou tantas vezes do programa, Wagner Martins, ele perguntou sobre os reforços, a avaliação do Renato sobre os reforços e se ele tinha entregado uma lista mastigadinha para a direção. O Renato respondeu o seguinte: quanto a nossa equipe permanecer, foi muito bom, até porque foram jogadores que deram um título muito importante para o clube, depois de 15 anos. E a diretoria conseguiu segurar todos esses jogadores, são jogadores importantes no grupo do Grêmio. Um ou dois que precisavam renovar o contrato, já a diretoria renovou, até porque era um pedido meu de que todos os jogadores se mantivessem no clube. Então, acho que foi muito bom mantermos praticamente a equipe principal e uma boa base do grupo do ano passado. Quanto aos reforços, eu deixei mastigadinho, sim, novamente. Eu deixei uma lista de jogadores para que a diretoria pudesse contratar e sair de férias. Mas a diretoria até correu atrás. O problema é que esbarra na parte financeira. Pedidas altas, onde o clube não tem condições de contratar esses jogadores que eu havia pedido. E todo mundo sabe que o Grêmio foi campeão, mas mesmo sendo campeão, o grupo do Grêmio precisa ser reforçado. E essa foi a conversa que eu tive com a diretoria antes mesmo de sair de férias. Como eu já te falei, deixei mastigados, correram atrás de alguns nomes, mas a gente sempre esbarra na parte financeira. E alguns jogadores, mesmo que esses jogadores que eu havia pedido, outros jogadores também deveriam vir para compor o grupo. É o caso desses jogadores que chegaram. E eu pergunto para vocês, ou diretamente para você também, qual clube eu gostaria que os jogadores que eu deixei a lista, tudo mastigadinho, viessem. Mas teve o problema financeiro. E, por outro lado, eu entendo a situação que o clube está vivendo. E essa situação, digamos que praticamente todos os clubes brasileiros estão vivendo. Eu pergunto para vocês, qual foi o clube brasileiro que fez uma ou duas grandes contratações? Talvez um clube, outro. É difícil, os clubes estão atravessando uma fase financeira meio ruim. Eu tenho conversado com o Dorico, tenho conversado com o Saul, vou conversar hoje à tarde com o presidente, falei bastante com eles durante as férias. Aliás, eu devo ter mais 10 dias de férias, né? Porque 10 dias eu perdi falando no telefone com eles. Mas tudo bem. A gente tem que conversar, tem que trocar de ideias. O Grêmio pensou também que de repente chegasse algumas propostas para alguns jogadores e não chegaram da maneira que o Grêmio queria, entendeu? Então a gente está vivendo essa situação financeira. Agora, eu tenho cobrado da diretoria praticamente, digamos assim, diariamente os reforços. Então, esses reforços, fiquem bem claros, que estão chegando, eu pedi para compor o grupo. Bom, olha aqui, gente, o negócio é o seguinte, tem muita gente aí criticando a entrevista do Renato, daqui a pouco temos mais uma parte das pérolas do Renato, porque o Renato fala muito na primeira pessoa. Vai, defende ele. Ele deixa tudo mastigadinho, na verdade, assim, ó, ele transparece uma certa arrogância, né? Vamos deixar bem claro, assim. Mas eu, por exemplo, que conheço o Renato há muito tempo, o Renato é assim. O Renato já é meio galhofa, assim, meio malandro e tal. Naturalmente, é o jeito dele, né? Agora, com o estofo de ser campeão
ídolo maior do clube, e ainda tirou o clube de uma, né, longa sessão sem títulos importantes, é óbvio que ele está grandão. É óbvio que ele está grandão. Então, mais ainda faz crescer esse seu lado meio umbigo, assim, do mundo e tal, né? Mas eu relevo porque o Renato é assim. Quem compra o Renato e as suas circunstâncias. Tá, mas Ribeiro, tá? ali então, onde ele tem é isso... assim. Agora, realmente, se fosse o vice de futebol do Grêmio, se eu fosse o Ico, né? Ô, Dorico, não precisa de IVE com isso aí, tá? Não precisa de IVE. O Renato, né, deixou bem claro que é ele que manda, deixa tudo mastigadinho. Vocês que são incompetentes, que não conseguem fazer o que ele quer. Ribeiro, eu não vi tudo mas isso. é assim o jeito dele. Depois não coloca a culpa na empresa. E o Renato tá amparado, e pelo torcedor e pelo grupo de jogadores. O que tem de errado no que ele falou? O que tem de errado no que ele falou? Tem verdades que não se diz, José Aldo. Você não sabia disso? Ele disse que deixou uma relação de jogadores para serem contratados pela direção. Tudo mastigadinho. Que os dirigentes se esforçaram, mas que bateram na questão financeira, que o clube não tem condições de pagar o que foi pedido. Que havia uma ideia de propostas para contratar jogadores do Grêmio que não vieram do modo como a direção esperava. E não me pareceu que o Renato tenha feito alguma coisa assim, que tenha desbordado do razoável, fora do lugar. Mas existem duas formas de tu expor. Existe a forma e o conteúdo. O Renato, a forma dele passar isso aí é que... Nessa parte aí eu não vi absurdo nenhum. Não, Zé, não é um absurdo. A única coisa que nós estamos colocando é: o Renato está visivelmente incomodado e acredita que precisa de mais reforços. E que a direção tem que se mexer. Está cobrando todos os dias. O Jeromel falou ontem textualmente: precisamos nos reforçar mais. Zé, quando precisa, o treinador, o zagueiro, uma das lideranças, falaram. Aliás, tem informação sobre o Jeromel e reunião importante sobre ele, na sequência eu falo. Quando o cara precisa dar esse tipo de declaração, Zé, é porque tem algo errado, né? É porque os reforços não vieram. Já a gente continua com esse bate-papo, que vai dar muito pano para manga aqui. Mas antes eu tenho uma... Olha aqui, ó. Olha só que legal aqui. Mostra por inteiro aqui. Vamos falar da tenda. Começa o ano de ano novo, de vida nova, com o Feirão da Virada Tenda. O ano muda e você muda também. Ligue 4003-2740. O Feirão da Tenda começou ontem e vai até este domingo, dia 22. Feirão da Tenda no Shopping Total e no Bourbon São Leopoldo. Não perca, meu amigo e minha amiga, saia do aluguel. Saia do aluguel a partir de R$ 99,00 de entrada e benefícios de até R$25 mil do Minha Casa Minha Vida. Realize o seu sonho agora. São condições incríveis para você começar o ano com a casa própria. E isso muda a vida da gente, né? E ter o nosso cantinho nosso, que você paga e que sabe que esse dinheiro está sendo investido, não se perde, porque você paga o aluguel, o dinheiro vai embora. Então ligue já, 4003-2740, somente até este domingo, dia 22. Hoje, amanhã e domingo. Feirão da Tenda no Shopping Total e no Bourbon São Leopoldo. Não perca, são apartamentos prontos para morar e em lançamentos. Você não paga nada pela documentação. Vá até os feirões da Tenda que começaram ontem e vão até domingo. Hoje, amanhã e domingo e... saia do aluguel, ligue já, 4003-2740, Feirão da Virada Tenda, não perca! Simon Bianchini e o Renato Portaluppi, então, quer dizer que deixou tudo mastigadinho, né? Mas falou, inclusive, né, que esperava-se que se vendia alguém, foi isso que eu entendi? Foi isso mesmo, Ribeiro. Esperava, sim, ao menos essa era a ideia da direção, buscar grandes reforços a partir de uma das grandes vendas, dos jogadores vendáveis, digamos assim, que o Grêmio trabalhava, que são o Wallace e o próprio Luan. Só que até agora, segundo o próprio Renato disse em entrevista coletiva, não chegaram as propostas que correspondem àquilo que o Grêmio estava pedindo. Vamos acompanhar outro trecho da coletiva do técnico Renato Portaluppi. Eu tive a oportunidade de perguntar para ele, com os 4 reforços já anunciados, mais o Beto da Silva, que chegou hoje, se todos tinham passado pelo aval dele. E também questionei o que esses jogadores acrescentariam no elenco em relação ao grupo que foi campeão no ano passado da Copa do Brasil. Todo jogador, fique uma coisa bem clara aqui na entrevista. O único jogador que a diretoria me pediu para que viesse, que eu desse ok, é o Beto que chegou hoje. O único.
O resto é meu aval. Porque muita gente fala assim, porque veio da segunda, porque isso e aquilo, mas essas pessoas, eu respeito a opinião delas, mas essas pessoas não sabem as condições que o clube se encontra. Eu queria o Cristiano Ronaldo, queria o Neymar, queria o Messi, mas não dá. Entendeu? Então, alguns jogadores teriam que chegar para compor o grupo, é o que estão chegando aí, todos eles tiveram meu aval, a não ser o Beto, que a diretoria me pediu, é um garoto de 20 anos, entendeu? Então, esse a diretoria me pediu para que eu assinasse embaixo, eu assinei, mas é a diretoria que está trazendo. O resto teve meu aval. Então, é jogador da segunda divisão, coisa assim. O Paulão e outros jogadores, quando chegaram aqui em 2010, vieram da segunda divisão. Então, às vezes tem que apostar, não é porque eles vieram da segunda divisão que eles não têm o seu valor. Para mim, eles vão ter. Agora, aquilo que eu falei, se dois tiros bons o clube conseguir dar, os nomes estão lá. Entendeu? Se não conseguirem, não tem problema nenhum. A gente vai trabalhar com o que a gente tem e eu confio bastante nesse grupo. Renato, em cima disso de reforços, o Grêmio tem 5 competições essa temporada. Como é que você pensa em projetar algum tipo de rodízio, algum tipo de prioridade nesse início de temporada ou vai depender do calendário e do andamento das competições? Exatamente, vai depender do calendário, do andamento das competições, o que a gente precisa, o que a gente vai dar mais importância, apesar que todos os campeonatos são importantes, mas fundamentalmente vai ser o calendário. Então, tem época, se precisar, a gente vai jogar com uma equipe numa competição, outra equipe numa outra competição, como aconteceu ano passado no Brasileiro, na Copa do Brasil. Isso se precisar. É por isso que eu falo, a gente precisa de um grupo bom, grande e forte, porque nós teremos várias competições pela frente e daqui a pouco a gente pode jogar com meia equipe, uma equipe inteira diferente. Então, é por isso que é importante você ter esse tipo de jogadores no grupo. Eu entendi bem, ou esses jogadores aí, me recorda aí, JB, Michel, Léo Moura, Léo Gomes, Jael. Esses 4 que foram do aval dele vieram apenas para compor o grupo. Não, ou seja, e só para fazer não é reforço. Michel, campeão da Série B, subiu para a Série A. O Jael desceu da Série B para a Série C. O Léo Gomes estava na Série C com o Boa e subiu para B. E tem o Leonardo Moura que caiu da A para B. Não é nenhum de Série A. Sim, mas acontece que ficou bem claro. E ele usou o exemplo do Paulão como cara. Não é o melhor exemplo. Mas deu resposta. A torcida do Inter hoje é injusta com ele, mas deu resposta, tanto no Grêmio quanto no Inter. Pelo que eu sei, está liberado. Depois a gente fala sobre isso. Olha aqui, ó. Liberado por 320 por mês, né? Não é 320 salários. Se é pra falar do... Não vou deixar fazer essa injustiça aqui com o Paulão. Então, é bruxo se é do pra Paulão, falar, não é bruxo do Paulão. Se é pra falar o salário dele, ele nem me autoriza isso, mas se é pra falar o salário dele, 260 mil. Caro. O Davi, o que está achando desses jogadores que o Grêmio está contratando aí? São jogadores que estão vindo para grupo, né? Eu até acho que o Grêmio, em função do resultado positivo do final do ano passado, tem um elenco interessante, tem um modelo de jogo, né? E os jogadores que estão vindo para grupo. Se são jogadores para o porte, para o tamanho de uma Libertadores, a gente só vai conseguir ver se eles se enquadram no desenho e no modelo de jogo que o Renato vai colocar dentro de campo. Então, melhor não criticar pontualmente cada contratação e sim analisar qual o contexto que eles estão vindo para grupo. É para grupo para banco? É grupo para realmente entrar como titular? Não, isso aí é para banco. Porque eu sempre comentava aqui o ano passado o seguinte, que a gente via no Palmeiras, no Atlético Mineiro, não um time, mas um grupo, né? Tu olhava para a casa mata do Atlético Mineiro, tu tinha um time titular, né? Diferente do que o Grêmio está fazendo agora. O Grêmio está trazendo alguns jogadores que pode ser que não sejam nem para banco. Daqui a pouco essa declaração do Davi é a maior enrolação, vou usar o termo enrolação para não ficar feio, para não me comprometer. A maior enrolação que vocês, dirigentes, eu entrevistei o Davi enquanto dirigente do Internacional algumas vezes, que vocês nos passam. E eu me incomodo com isso. Porque assim, tem 2 declarações que me incomodam muito. Primeiro, o cara vem para grupo. Abre teu coração. O cara vem para grupo, Davi. Vem para grupo foi quando tu trouxe aquela gurizada da base lá e os caras ganhavam 10, 15 mil.
mil, e aí faziam... Estavam compondo o elenco. Juan não veio para grupo, o Forlan não veio para grupo. Não é isso. Vieram para ser titulares, entendeu? O Grêmio está dizendo já que está contratando para grupo, ou seja, vão ou não jogar dependendo da sua capacitação. Tudo bem, Davi, só que o problema é o seguinte, tu contratar o Jael por 100 mil por mês, o cara não pode vir para grupo, aí os caras, mas ele veio para grupo, vai ser reserva. Pô, mas o reserva é de 100 mil. A questão não é ser reserva, a questão é o seguinte, tu tem 11 titulares em campo, meu amigo, e tu tem 32 jogadores no grupo. Ele vai ter que disputar posição. Por isso que tu nomina vir para grupo. Essa é a questão que a gente a gente contrata um jogador. O Pedro já renovou o contrato? Não renovou o contrato. Nós contratamos jogadores. Eu pensei que o Jael vinha para titulares. Não, nós contratamos titulares deste nível e reservas deste nível. E aí tu não quer que tenha distância muito grande. O Atlético Mineiro, embora critique-se, e o Palmeiras, eles fizeram um grupo e fizeram um banco. E eu penso que é isso que o Grêmio tem que fazer, senão fica com o Batista, que estão liberando pro tom dela. Finalmente hoje deve chegar o papel dele. E a outra situação que também me incomoda demais nas redes sociais é quando o torcedor chega assim e diz: mas o Jardel, quando veio, ninguém conhecia. Gente, pós-Jardel, 100 por baixo, já passaram 150 atacantes no Grêmio. E vários não deram certo porque era assim, chegou desconhecido, deu certo. A gente cita um exemplo em 150, cara. Estou falando em modelo de jogo, estou falando em sistema de jogo. Jardel, tinha um Paulo Nunes, tinha um Arce que cruzava, quer dizer, a bola chegava na área, entendeu? Qual é a metodologia, qual é o modelo de jogo que o Renato vai aplicar? O Jael tem 28 anos, ele não é Jardel, tá? Ponto. Encerrado o assunto. Tá, mas assim, quando tu busca o Lucas Lima, eu entendo. Quando tu vai na Ferroviária e pega o Alan Costa, que muita gente não gosta, mas deu resposta. Deu resposta. Eu entendo. Eu juro que eu entendo. O cara tem 20 anos, tu vai lá, fala com o Edson Codor, faz um negócio. Quando tu busca o Beto da Silva de 20 anos, eu entendo. O Jael é inadmissível. Interessante seria que nós tivéssemos acesso a essa lista mastigadinha do Renato para a gente ter uma ideia do que ele efetivamente indicou. Deve ter pedido o Lucas Prato, o Cadieri, essas coisas. Não, ele falou que tem jogadores que ele gostaria, mas que sabe que o clube não pode, citou o Cristiano, o Neymar e o Messi. Mas eu não vi absolutamente grandes absurdos de qualquer natureza na fala do Renato. Pareceu coerente, pareceu dentro de uma ideia de raciocínio de quem está trabalhando com uma dificuldade financeira do clube. Eu não vi nada demais. Então, para encerrar esse contexto, quando um treinador começa a avaliar alguns jogadores para trazer, por óbvio que ele fez reuniões com o departamento de futebol, com o presidente do clube. Vamos lá. Não pode deixar tudo mastigadinho. No momento, não podia ser que o Dorico não estivesse lá, ele ainda não era. Pode deixar tudo mastigadinho, se quiser. Mas isso aí eles fazem reuniões, cara. Chama toda a comissão técnica, eles fazem reuniões, avaliam listas de necessidades de jogadores que precisam para as funções. E a expressão mastigadinho, sinceramente, foi, tá bem, poder ter usado outro. Nós fizemos um estudo, pronto. Daqui a pouco a gente fala mais sobre Renato, mais sobre o Guia. Mas agora eu vou falar do Internacional, porque se alguém que se salvou a temporada do ano passado foi o goleiro Danilo Fernandes. E o desempenho dele levou o Danilo à seleção brasileira. Nem mesmo a condição de rebaixar o time tirou a confiança do técnico Tite pelo goleiro do Internacional. A lista é extensa de situações negativas que o Inter viveu na temporada de 2016. Mas se formos destacar um ponto positivo nesse mar de erros, este ponto tem nome e sobrenome: Danilo Fernandes. Com grandes defesas durante a temporada passada e se mostrando um líder fora de campo, Danilo se credenciou como ídolo da torcida colorada e mesmo em momentos delicados mostrou personalidade. Dessa forma, garantiu uma convocação para a seleção brasileira do técnico Tite. Uma ótima notícia, né, para começar o dia, para começar o ano também, né? Fiquei muito feliz, o sorriso não esconde isso, né? Eu tô muito feliz, tô gratificante mesmo, assim, né? Tô realizado. Danilo Fernandes e Inter vão viver um momento diferente nesta temporada. Vem aí a disputa da Série B do Brasileirão. Mas quem disse que mesmo disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, impede de jogadores como Danilo sejam convocados para a seleção brasileira?
Não é a primeira vez que um jogador que disputa a Série B é convocado pela seleção brasileira. Marcos foi rebaixado pelo Palmeiras e seguiu sendo chamado em 2003. Situação semelhante foi vivida pelo goleiro Jefferson durante sua passagem na segunda divisão pelo Botafogo. O Jefferson teve a oportunidade dele, né? E estava sendo convocado na Série B, jogando, conhecendo o Tite, sabendo do jeito que ele trabalha, independente de divisão que a gente esteja disputando, ele vai por merecimento e vai pelo trabalho do jogador, né? A convocação também vai marcar um reencontro de Danilo com o técnico Tite. Ambos trabalharam juntos no Corinthians e o goleiro não recebeu muitas oportunidades na época pelo técnico gaúcho. Sei que ele me convocou por merecimento. Conhecendo ele, sabendo do jeito que ele trabalha, foi por merecimento, por tudo que eu fiz no esporte, pelo que eu trabalhei com ele no Corinthians também e, claro, ao que eu apresentei no Internacional. Agora chamado para a seleção, Danilo espera uma parceria duradoura com o treinador. Tive a oportunidade de ser lembrado por ele, fico feliz e dar sequência no trabalho, como eu falei, independente de divisão. Se for merecedor de ser convocado, ele vai convocar. Independente da divisão que vai disputar, Danilo Fernandes ganhou a confiança de Tite. Pô, se eu ficar falando muito aqui, vão falar que eu tô puxando o saco já, né? E agora tem uma segunda oportunidade para mostrar de perto ao treinador que merece não só vestir a camisa colorada, mas como também a do Brasil. E ficou bem, esse merece. Já nós vamos debater sobre isso aqui, o Danilo Fernandes merece realmente. Agora, quem é campeão, quem é seleção, é quem vai para o jogo, né, com a estratégia correta. É verdade. Preparado, entendeu? Ele não vai desarmado, entendeu? O jogo do amor merece uma atenção muito maior. No jogo do amor, você tem que estar preparado para quando chegar na cara do goleiro, fazer o gol. Então é isso, meu. Ativo é você da Ativa sempre. Eu já falei, salvou a minha vida, salve a sua também, Vivente. É ou não é, Luciana? É verdade. Ó, o pessoal que tá solteiro aí tem que curtir, chegar confiante na hora H. E quem tá casado não pode deixar bobear também, né? Então você precisa sair da rotina. E o Ativo, ele vai te dar mais disposição para buscar esse novo, para surpreender a sua parceira, daquele up a mais na relação. E não vem dizer que você é o cara e tudo mais, porque com o Ativo você vai ficar 100% na hora H. E você vai ver que esse super estimulante vai te dar tudo que você precisa. Você vai ver que ele vai agir por vários dias no seu organismo para você aproveitar muito mais. E é indicado para homens de todas as idades, porque ele não altera a pressão sanguínea. Então vamos falar de promoção especial nesse final de semana aí que tá chegando. Promoção. Olha só, o primeiro pagamento só lá no mês de março, gente. Usa, comprova que é bom e só depois paga. E tem um descontão nos pacotes especiais. E a parcelinha, ó, bem baixinha que cabe no seu orçamento. A entrega é grátis e sigilosa para todo o estado. O telefone tá aí, 30810700, 30810700. Quem tá no litoral recebe também rapidinho. Então liga na central nos próximos 5 minutos que você, comprando Ativo, vai receber um presente super especial na compra. Liga 30810700 e peça já o seu Ativo, meu amigo. Vai lá, dá uma fortificada aí no seu humor na hora H. Chega confiante, com força, surpreende a parceira, porque isso aí, ó, isso dá certo. 30810700, Ribeiro. Atividade hoje sempre, bruxo. Ativo 30810700. Traz interatividade pra gente aí, Simon Bianchini. Pessoal participando, viu, Ribeiro? Aqui pelo @donosdabolaRS, @donosdabolaRS no Twitter. O Fábio Duarte tá dizendo o seguinte, tá na bronca com o João Batista, viu? O que é isso? O JB perdeu o controle, falando que a torcida foi injusta com o Paulão e tratando mal o Luciano Davi. Tá na bronca. O César Ribeiro, vocês gostam de inventar uma polêmica, vocês são comentaristas, não são jornalistas sensacionalistas, vocês não têm critérios, tá na bronca o pessoal aqui. Aqui o Gabriel, pelo Twitter, não sei por que o desespero e a necessidade da contratação para o Grêmio. Exaltem a permanência da equipe campeã da Copa do Brasil. O Cláudio, só falta vocês falarem que o Renato fez indicação para o Inter também, daí é demais. Para fechar, o Luiz Prado, essa declaração do Renato não seria uma autodefesa?
surpresa, porque rolou um boato de que os treinamentos dele não são eficientes. Eu posso até passar um relato. Nesse ano é um novo tipo de treinamento técnico Renato Portaluppi, no CT Luiz Carvalho. São trabalhos mais modernos, trabalhos que buscam a aproximação dos jogadores, trabalhos até mais interessantes, mais próximos em relação ao que fazia até mesmo o técnico Roger Machado antigamente no Grêmio. Tá bom. E o Danilo Fernandes, Davi, merece, né? Justíssima convocação. Vamos deixar claro aqui que o Danilo Fernandes salvou o Internacional de cair na última rodada, né? Porque teria caído muito antes se não fosse o Danilo Fernandes. Vamos deixar isso bem claro. É um atleta que mostrou muita eficiência esse ano. E a avaliação do Tite é quase sempre assim. A primeira é a qualificação do atleta, segunda a personalidade. Um atleta como o Danilo, que diz que vai continuar no Internacional, mesmo com toda a sua ascensão, né? Porque acabou sendo uma vitrine, né? Ele estar no Internacional. Nada mais justo do que dizer que vai continuar no Internacional para tirar o clube da segunda divisão. Então, um jogador que, além de qualificadíssimo, né, um grande atleta, também tem uma personalidade muito forte e acho que pode sim ser, junto com o D'Alessandro, aí, um grande capitão dentro de campo na Série B do Campeonato Brasileiro desse ano. Eu quero destacar também o trabalho que é feito no bastidor. O Danilo é um grande goleiro. Só que diferente do que muitas pessoas falaram, ele não chegou completamente pronto aqui no estádio Beira-Rio. Aí o Internacional tem Daniel Pavan, né? O Inter precisou lapidar algumas coisas nele. Eu não conheço o Pavan, mas me parece que... O Daniel Pavan, ele foi o melhor goleiro do campeonato anterior, não chegou pronto no Inter, como se nós do Rio Grande do Sul fôssemos superiores ao resto do país. Nós somos consagrado, gente. Até nós somos melhores de todos. Já vou dizer mais. Ele já chegou aqui melhor que os outros, mas passa, porque o Rio Grande do Sul é assim, por um processo de legitimação. Tem que fardar no Inter, no Grêmio, pra gente reconhecer. O cara já era isso. Na realidade, ele entrou e convenceu, né? Ele entrou desde a primeira partida, foi um profissional que entrou e convenceu. Agora, não dá pra desvalorizar, até porque convivi com o pessoal que treina goleiros no Internacional. O Internacional tem um trabalho de excelência nesse setor. O JB, cara, em primeiro lugar, o Daniel Pavan é um baita profissional. Não precisa dessa puxada aí. Mas não é puxada de saco. Não é precisa disso aí. O Danilo Fernandes chegou pronto, rapaz. Ele precisou ser lapidado. Ele precisou ser lapidado algumas questões. Tanto é que, se vocês pegarem matérias anteriores, ele sentiu o ritmo de trabalho do Inter, que é diferente, é mais intenso do que era no Esporte. Não é nada contra, são situações diferentes. Então, isso é outra coisa. Sentiu. Ele é um ótimo... A gente tá falando de tamanhos diferentes, né? É óbvio. Ele é ótimo goleiro, formado no Corinthians, passou pelo Esporte muito bem. Agora, eu só quero colocar aqui que passa por essa convocação dois ótimos profissionais, Daniel Pavan e Durg Vidal, dois caras que já colocaram Alisson na seleção brasileira e que já colocaram agora Danilo Fernandes. Diferente do Zé Aldo, que me parece ser uma pessoa ingrata, quando cheguei na Bandeirantes, agradeço a todos os conselhos que o Zé Aldo me deu, a todas as ajudas. Tu precisou ser lapidado. Que o Ribeiro me deu. Tu entendeu? E Ribeiro, quando eu estiver... Especialmente nas unhas. Agora piorou a situação. Ele acaba de se comparar com o Danilo Fernandes, cara. Não, tá demais o negócio. Não, mas o Danilo chegou na seleção, eu cheguei na grande Bandeirantes. Então, olha, gente, o Danilo Fernandes, é claro que quanto mais o profissional trabalha, quanto melhor a estrutura, ele tende a se aperfeiçoar, a evoluir. Mas ele já era um grande goleiro quando chegou aqui. E o campeonato anterior que ele fez pelo Esporte já o credenciou para que ele agora viesse a parar na seleção. Desculpa, Durg e Pavan não precisa mais trabalhar com Danilo, esquece. Não estamos desmerecendo ninguém. Estamos enaltecendo a qualificação pessoal, a capacidade dele. Se não parece assim que nós do Rio Grande do Sul somos superiores, somos maiorais. Sabe qual o problema? Não é isso, Zé Aldo. Mas nós somos superiores, nós somos maiorais. Nós somos os gauleses aqui, terra de Asterix e Obelix. Davi, vamos conversar o YouTube, porque tu entende do negócio. Olha só. Sabe qual é o problema que se tem no Rio Grande do Sul? De admitir que futebol não são 11 caras dentro de campo, cara. É uma estrutura. Quando se elogiava o técnico Roger Machado, ficava assim, porque é o guarda Roger, porque os
treinos maravilhosos, aí ele perdia um jogo e dizia, mas não é o cara de treinos maravilhosos. Gente, se elogia a estrutura. O Inter tem algumas coisas boas em meio a um mar de coisas ruins. E dentre essas coisas boas, quando eu elogiei o trabalho do Limeira, ficaram assim, mas o Limeira caiu para a segunda divisão. Não, mas ele fez um bom trabalho na administração. O Davi está aqui, ele entende do assunto. Um clube de futebol é mais do que 11 caras dentro de campo. Não, acho que principalmente o foco do futebol, né? Toda a comissão multidisciplinar que tem abaixo, né? Ou na linha do treinador, com coordenadores, com a parte de preparação de goleiros, nutrição, tudo isso aí envolve um trabalho de excelência. Não é só... Nós não estamos aqui avaliando individualmente o goleiro, nós estamos avaliando o contexto todo e vou repetir, esse atleta salvou o Internacional de cair para a segunda divisão antes da última rodada. Depois do break, parece que não é só o Renato que está achando que precisa mais esforço da direção. Fique ligado, sai daí. Além do Danilo Fernandes do Inter, outros 3 jogadores foram convocados, né, do lado gremista. E um dos que pode comemorar na mesa é o Pedro Jeromel, que ontem falou, não é mesmo, Simon Bianchini? É isso mesmo, viu, Ribeiro? Os 3 jogadores do Grêmio convocados foram conceder entrevista coletiva ontem no CT Luiz Carvalho. Pedro Jeromel, Wallace e Luan. Os 3 falaram e numa das perguntas ao Pedro Jeromel, mas todos respondiam, os outros 2 acabaram concordando na mesma frase do Pedro Jeromel. Perguntaram para o Jeromel se o Grêmio necessitava de reforços para quem se busca uma Libertadores. E ele disse que sim, porque ano passado na Libertadores e no próprio Campeonato Gaúcho o Grêmio não foi mais adiante porque faltou elenco, faltou mais opções para o então técnico Roger Machado. Então o Jeromel pediu um esforço maior da direção para botar mais jogadores de qualidade nesse elenco. Tá certo. E tem razão. E tem razão, né? Boa. Eu vou te dizer uma coisa. Alô, Odorico Roma. Alô, Ico. Tá fritando. Eu tô achando que tem Ive demais por aí, hein, Odorico. Não, tá claro que... Ive a imprensa vermelha isenta é uma expressão que se criou agora há pouco no Twitter. Mas o Cristiano Oliveira, um abraço para ele, que é nosso colega jornalista, fez uma definição brilhante, que um cara lá pegou e botou, vocês dizem que não tem, mas tem a Ive. Ele tem, tá do lado do Coelhinho da Páscoa e do Papai Noel aí. Existe tanto. Eu só sei que é o seguinte, o grupo de jogadores, o treinador, tá todo mundo reclamando por reforços, viu? O Jeromel é da Ive. É que os jogadores, esses jogadores que estão há mais tempo, eles querem deixar o nome da história, eles querem conquistar uma Libertadores, eles querem um grande título. A Copa do Brasil já foi um grande título, mas eles querem mais. O Jeromel já tinha falado alguma coisa semelhante a isso numa derrota do Grêmio, acho que para o Curitiba ou para a Ponte Preta de goleada, que o Grêmio tomou um baile e ele falou, olha... nós estamos com um problema lá na frente, o nosso time não faz gol em ninguém, não sei o que, uma coisa assim. Precisamos de jogador com qualidade, está faltando isso. Mas Renato Portaluppi e Simon Bianchini. Bom, só para contextualizar essa frase aí do Jeromel, foi justamente na demissão do técnico Roger Machado na saída de campo lá em Campinas, quando o Grêmio tinha perdido por 3-0 em setembro do ano passado, quando o Roger acabou pedindo demissão. Mas falando sobre o técnico atual do Grêmio, Renato Portaluppi, ele concedeu entrevista hoje pela manhã, já acompanhou um trecho, vamos acompanhar mais um. Ele foi questionado se teve demora, se está tendo demora daqui a pouco nas concretizações de negociações. Não é que existe o atraso. O atraso está se dando devido à parte financeira. Porque antes mesmo de eu entrar em férias, eu deixei uma lista. Então o Grêmio não estava atrasado. O que o Grêmio esbarrou foi justamente isso que eu falei, no dinheiro. Então, se tem clubes que têm condições de trazer alguns jogadores, eles saíram na frente, sem dúvida alguma. Então não adianta eu deixar a lista, deixar tudo mastigadinho, mas precisa de dinheiro. Então, se você achar, e eu não tiro a tua razão, que o Grêmio está atrasado em relação aos outros clubes, eu não acho. Eu acho que o Grêmio tem menos dinheiro no momento, de repente, que um ou outro clube, entendeu? Então é por isso que, de repente, o Grêmio não contratou A, B ou C. Entendeu? Então, eu não vou ficar citando os nomes dos jogadores que foram pedidos, entendeu? Isso é com a diretoria. Se amanhã depois quiserem dar os nomes que eu deixei para eles, ou deixei um outro nome, inclusive, a semana passada, aí é com eles. Os nomes estão lá. Eu gostaria de contar com esses jogadores. Por outro lado, eu entendo também a situação financeira que o clube vive. Bom, tá tudo mastigadinho. Os nomes estão lá. Quer dizer, a parte dele ele fez. Sabe, então...
esse é o Renato. Para mim não tem problema nenhum, sabe? As pessoas estão um pouco assim, meu Deus, colocou a direção contra a parede. Ribeiro, tu é meu chefe. Ele é um vice de futebol. Tal. E eu não acho ele assim. Ribeiro, tu é meu chefe. Quem compra o Renato e as suas circunstâncias. Tudo bem. Mas tu é meu chefe. Tu é meu chefe. Ainda. Se não for demitido. Mas se eu chegar aqui e disser o seguinte, eu passei tudo pro Ribeiro. Tu é meu chefe, tu é superior a mim. Tá bem. Eu falei tudo que era pro Ribeiro fazer, só que o Ribeiro não tá fazendo. E aí? O Ribeiro não tá fazendo direito, mas eu fiz a minha parte. Eu passei tudo mastigadinho pro Ribeiro. Tu me demite. Com razão. Depende, né? Se tu passou tudo mastigadinho, mas todas as coisas de forma aceitáveis, e se tu não for a público dizer isso... Mas eu fui lá. Eu acabei de dizer aqui. É que se confundem, Ribeiro, num único ser. Não, mas eu não demitiria. Isso aí, sabe o que é o problema, Zé Aldo? Isso aí é que os dirigentes não têm coragem, ele é o Renato, de chegar no Renato, que é o grande ídolo de todos eles, e dizer, Renato, menos. Renato, menos, sabe? O problema é esse, é o tamanho do Renato. O Renato é muito maior pelo estofo, quem tem que fazer isso é o presidente. Exatamente. Não é nem o aliás, tem reunião, tem reunião do presidente hoje de tarde, né? Tem o Renato sim, já anunciou. Tem sim, Ribeiro, uma reunião, o Renato falou sobre isso com o vice-futebol do Grêmio, Odorico Roman, e o Grêmio pode ter executivo, né? Informação do Felipe Duarte ontem, já divulgada aqui. Marcelo Rudolph, hoje responsável pelas logísticas do Grêmio, é uma tendência, uma corrente que defende isso dentro do Grêmio, que o Marcelo Rudolph seja efetivado como diretor executivo do Grêmio. Ontem, inclusive, após a atividade, Ribeiro, eu passei pelo campo e consegui visualizar o Renato conversando com, quem sabe, possível novo executivo do Grêmio, Marcelo Rudolph. Tem que falar com o Renato aí. Aliás, o Renato vai estar na reunião com o Jeromel. Só me permite sobre o Renato ainda dizer uma coisinha. Acho que nós estamos forçando um pouco a barra. Renato é o jogador campeão da América, é o jogador campeão do mundo, eu não tô forçando é o maior ídolo da história do Grêmio. Eu entendo. E ele é o técnico pentacampeão agora, atual, presente. Ele, portanto, se confunde no mesmo ser. Aí pode criticar. A figura do ídolo com a figura do profissional e a figura do torcedor, porque o Renato é torcedor do Grêmio. Quando ele critica a direção, tem aí um percentual de insubordinação, de exposição pública da direção, que, portanto, está acima dele, porque o dirigente que é o seu empregador, que o contrata e tal, mas está também junto uma parcela de alguém que tem uma ambição como torcedor de ver o time ganhando, de ver o time com jogadores qualificados. Ele, inclusive, se a direção quiser mostrar, mostre. Eu deixei uma lista de jogadores, como se dissesse, eu queria outros jogadores. Zeldo. Então eu não vi o Renato falando nenhuma asneira, não vi falando nada demais. Eu, enquanto figura pública, sou superior ao Ribeiro Neto, mas como ele é meu chefe, eu tenho que respeitar. Com essa aí eu vou chamar o Band de Motores no final de semana, não esqueça. Olá, campeões! No Band Motores deste final de semana, vamos mostrar o teste que fizemos com o novo Chevrolet Tracker em temperaturas abaixo de zero nos Estados Unidos. Também vamos mostrar as atrações do Salão de Detroit. E ainda, carros que marcaram época e que agora estão em museus. Tudo isso no Band Motores, domingo, 10 horas da manhã. Esperamos vocês, até lá! Olha aqui, antes do Simon Bianchini lá da redação, o Jeromel tem reunião hoje, é isso? O Michael Portela, que é o empresário do Pedro Jeromel, confirmou desde ontem já que ele tem uma reunião marcada com o presidente Romildo. Ele não revela a data para não criar expectativa, mas diz que aquela situação... Já quer aumento? Não sei, olha, alguma coisa ele quer, porque o Jeromel está mostrando que tem propostas e tentando ajustar. Tem contrato em vigor, rapaz. Tem contrato em vigor. Tem reunião. O Simon, o alemão já foi anunciado no Inter? Já hoje pela manhã, viu, Ribeiro? O Inter anunciou no seu site oficial a contratação de alemão. 26 anos, estava no Botafogo, pertencia ao Bragantino. 3 anos de contrato, o Inter adquiriu partes dos direitos econômicos desse jogador. Bom, alemão, o Davi, e aí? Eu acho que antes de alemão, o contexto todo, né, do início dessa gestão. O Internacional está fazendo contratações que são pontuais, de carências efetivas reclamadas por todos nós, torcedores, a partir do ano passado.
No caso da lateral direita, nós tínhamos um grande lateral, mas nós estamos tendo esse problema aí de comunicação com o William, e eu acho que o Internacional foi rápido, né? Tá trazendo o zagueiro, tá trazendo o lateral esquerdo, que nós não tínhamos lateral esquerdo. Em suma, em resumo, eu acho que vem com jogadores que são pontuais, se são do tamanho ou não do Internacional, se são indicação do treinador por ter trabalhado no Juventude ou não, eu acho que independe. Eu acho que o Internacional tá, nesse primeiro momento, com o que tem em caixa, porque na realidade não tem nada em caixa, vamos deixar isso bem claro, não tem absolutamente um centavo no caixa do Internacional. Está fazendo com agilidade, com rapidez. Estou aqui fazendo até um elogio desse início de gestão, porque está sendo criativo, está usando a criatividade e está indo buscar o que tem no mercado para a necessidade financeira do Internacional hoje, que é muito ruim, muito ruim. Tá bem. Última informação. O alemão custou 600 mil reais aos cofres colorados e vai ganhar um salário de 80 mil reais. Deixa eu mandar um beijo. Manda. Pra Manu, minha futura namorada. Daqui a muito... Ela é filha da Mariela. Beijo pra Mari. Eu vou mandar um beijo também. Manda rápido pra ter Vou mandar um beijo pra Martininha, que tá esperando as paçoquinhas que o tio trouxe de Santo Antônio. Eu mando um abraço pra toda a CB. Aí, CB! Amanhã é 20 para 6 da tarde, nós vamos na bola, tá? Amanhã é 20 para 6, horário diferenciado, porque nós vamos transmitir a fora da câmera. Beijo, tchau, Manu! gente, um abraço. CB, tchau! É isso, já vi cada coisa.